Bom dia, estamos aqui para mais uma lição, hoje quarta-feira, 2 de agosto. Um sacerdote impostor. Quem é o príncipe do exército e como o chifre pequeno se engrandeceu contra ele? O príncipe do exército é o rei dos reis e senhor dos senhores, nosso Senhor Jesus Cristo. E como o chifre pequeno se engrandeceu contra ele? O texto de Daniel diz: e se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então nós sabemos pela história, né, na Idade Média principalmente, que as pessoas eram proibidas de ter contato com a palavra de Deus. As missas eram em latim, a maioria não entendia, ou quando não todos não entendiam, né? E foi tirado o contínuo sacrifício. Jesus veio para aqui para a terra, morreu, levou seu sangue para expiar os nossos pecados lá no céu. E durante essa época da Idade Média, né, foi dito para o povo que as pessoas não podiam falar diretamente com Deus, as pessoas não podiam orar, tinham que ir a representantes aqui na terra, né? Bispos, papas, padres, eram tidos como representantes de Deus aqui na terra. Então, as pessoas iam pedir perdão de seus pecados para outro pecador, e não para aquele que tem poder e autoridade para perdoar, né? Então, foi assim que foi tirado o contínuo sacrifício, né? Foi assim que esse chifre pequeno se engrandeceu contra o príncipe do exército, né? A linha profética que inclui esses símbolos começa em Apocalipse 12, com o dragão que tentou destruir Cristo em seu nascimento. O texto diz que o dragão é Satanás, pois foi ele quem levou Herodes a tentar matar o Salvador. Contudo, o principal instrumento satânico a guerrear contra Cristo e seu povo durante os primeiros séculos da era cristã foi o Império Romano, cuja religião predominante era o paganismo. Desse modo, enquanto o dragão representa especialmente Satanás, também representa, num sentido secundário, o Império Romano pagão. Uma vez que Cristo não completou a obra de expiação na cruz, que obra ele cumpriu como continuidade da expiação no santuário celestial? Então, aqui nós sabemos que Cristo foi cumprir a obra de purificação do santuário. O texto de Romanos diz assim: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O texto de Hebreus diz: considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, uma vez que Cristo não completou a obra de expiação na cruz, que obra ele cumpriu como continuidade da expiação no santuário celestial? A obra de sumo sacerdote. Nós sabemos que naquela obra, na lei cerimonial, existia um dia, né, em que o sumo sacerdote entrava para a parte superior do tabernáculo, né, o Santo dos Santos, e ali existia o dia da expiação, o dia da intercessão. O sumo sacerdote ia ali interceder por aquelas pessoas que passaram todo aquele ano, 365 dias, né, levando ali seus pecados, levando os animais, confessando os pecados, matando aquele animalzinho, e aquele sangue era aspergido nas cortinas da parte do Santo dos Santos, do tabernáculo. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali também com sangue de um animal para fazer expiação ou eliminação dos pecados do santuário, né? E depois aquilo era confessado na cabeça de um bode, como nós sabemos, né? Então, essa obra, Jesus hoje está fazendo lá no céu. Ele está no Santo dos Santos, como sumo sacerdote, apresentando o seu próprio sangue e intercedendo por nós. Após a queda do Império Romano, como o papado transferiu o ministério de intercessão do santuário celestial para as suas próprias instituições na terra? Foi aquilo que eu falei antes, né? Na Idade Média, quando ele proibiu
papado proibiu o povo, né, de ter a Bíblia, né? Então as pessoas não tinham conhecimento de Deus, é tido como uma idade escura, né? Uma idade obscura e sombria até para a evolução da humanidade, da ciência, de tudo, né? Então, nessa época, foi apregoado que ninguém podia se aproximar de Deus, ninguém podia orar diretamente a Deus, e sim, tinha que fazer suas petições, tinha que fazer seus pedidos, suas confissões de arrependimentos a um homem falível, né? E ele tomou o lugar de representante de Deus, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes em a apostasia se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E foi justamente isso que aconteceu, né? As pessoas eram proibidas a cultuar a Deus. E tinham que, ele se disse o representante de Deus aqui na terra, né? E, consequentemente, ele era o mediador. Então, a mediação que estava sendo feita lá no céu foi interrompida por esse homem, por esse poder, né? Mas nós sabemos que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, né? O incenso que hoje sobe em favor dos seres humanos, as missas que se oferecem para a libertação das almas que estão no purgatório, de nada valem para Deus. Todos os altares e sacrifícios, as tradições e invenções pelas quais as pessoas esperam ganhar salvação são falsidades. Nenhum sacrifício deve ser oferecido fora do lugar apropriado, pois o grande sumo sacerdote está realizando sua obra no lugar santo. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, que nós possamos confiar nos méritos de Cristo Jesus para perdoar os nossos pecados e que possamos ir a Ele para obtermos perdão.